Olá, bom dia, graça e a paz ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, uma palavra de Deus para começar os nossos dias já logo cedinho na presença do Senhor. Quero compartilhar um texto do capítulo 2 do livro de Daniel. É um texto em que culmina a exposição que nós iniciamos ontem, e eu não fiz de forma intencional isso. Ontem eu falei sobre a preciosidade que o Senhor coloca nas nossas vidas, os nossos dons, talentos, habilidades, e como isso nos dirige ao nosso propósito. E aqui na vida de Daniel isso se encaixa perfeitamente. O Senhor havia colocado muita inteligência, sabedoria, colocou dons e discernimento de sonhos e visões e tudo mais. E nesse momento da história aqui, Daniel, ele é usado, e ousado também, para se chegar diante do rei e permitir que esse dom, aquilo que o Senhor havia entregue sobre sua vida, entrasse em execução naquele momento. E essa sua submissão ao propósito a qual Deus havia chamado fez com que salvasse a vida dele, não somente dele, mas dos amigos ali, daqueles que foram da primeira leva a serem escravizados, a estarem residindo na Babilônia, no Império dos Caldeus naquele momento ali, como a cidade de Jerusalém, Israel havia sido destruído. Só que o que me chamou a atenção aqui está lá no finalzinho do capítulo 2, em relação a esse discernimento de sonhos que Daniel havia sido usado para revelar um sonho do rei Nabucodonosor. E após ele revelar esse sonho, o texto segue assim: e assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio das mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel, ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso, e o rei disse a Daniel: certamente o Deus de vocês, que vocês adoram, é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois foi você capaz de revelar este mesmo mistério. Olha só que tremendo. Muitas vezes nós pensamos que os dons, habilidades e talentos servem somente para abençoar as nossas vidas. E na realidade, Deus é intencional em tudo o que Ele faz. Esse conjunto de dons e talentos que foram confiados a Daniel aqui nesse momento da vida dele, fez com que não somente eles fossem livrados da morte de ordem pessoal, recebessem alguma coisa, foram direcionados a um trabalho administrativo e governo no reino babilônico aqui nesse momento também. Fala sobre as questões pessoais, então o interesse também de Deus em fazer com que os dons e talentos nos abençoem aqui nessa terra, mas o principal interesse do Senhor em relação a nos confiar dons, talentos e habilidades é glorificar o nome dele e fazer com que as pessoas creiam no Senhor. Tudo aquilo que você tem recebido da parte do Senhor como dom, talento e habilidade, como temos falado há algum tempo já por esse canal que vos falo todas as manhãs aqui, tem um interesse específico do Senhor. E esse interesse específico é sempre avançar, fazer com que o reino de Deus avance aqui nessa terra, com que o nome do Senhor ele seja proclamado e o maior número de pessoas possam entender e reconhecer que somente o Senhor é Deus. Daniel aqui foi usado e ousado para chegar diante do Senhor, do rei aqui da Babilônia, mesmo tendo um chamado de morte sobre a sua vida, um decreto de morte sobre a sua vida, e ele é ousado em ser usado pelo Senhor no momento em que realmente foi preciso, foi necessário. E tudo começa quando Daniel se prontifica com o rei babilônio para que ele pudesse revelar isso, confiando que o dom que o Senhor havia entregue sobre a vida dele funcionaria e não deixaria ele na mão naquele momento. Só que começa com a seguinte história aqui: ele vai até o rei, ele promete ao rei essa revelação desse mistério e ele volta e se coloca em oração junto com seus amigos ali, com seus irmãos. É maravilhoso nós pensarmos isso, porque a submissão de Daniel fez com que não somente eles fossem abençoados, mas começasse um novo tempo para eles e para o povo de Deus. Eles proclamaram o evangelho através desse dom, dessa habilidade a qual o Senhor havia entregue sobre as suas vidas. E é maravilhoso nós pensarmos isso, porque por tantas vezes nós pensamos que as nossas habilidades servem somente para que de forma secular eu seja abençoado, mas não. O ministério das nossas vidas, aquilo que Deus tem preparado para nós, ele não é um local onde está atrás de um microfone ou está com um instrumento na mão ou qualquer coisa que possa servir como uma utilidade eclesiástica, não. O nosso dom, talento, as habilidades que o Senhor nos confiou, eles servem para ser usadas no local onde nós estamos inseridos. Mesmo que esse local não seja aquilo que você imaginaria, que seria um contexto absoluto para que o dom fluísse e fosse manifesto através da presença do Senhor e em relação à sua vida. Mas eu quero lembrar você aqui que o principal interesse do Senhor é que o nome dele seja glorificado. Então foi justamente para isso que ele confiou a você esses dons. Nós só precisamos fazer assim como o Daniel, estarmos submissos em oração, consagração do Senhor, confiarmos que aquilo que ele colocou nas nossas vidas vai muito além do que nós podemos imaginar ou podemos aproveitar como homens aqui nessa terra, mas aquilo que o Senhor confiou sobre as nossas vidas fala, ele tange, ele toca na eternidade. E o interesse do Senhor em confiar tudo aquilo que ele tem confiado, seja recurso, seja dom, seja talento, seja posição social, seja uma profissão de renome social, é só para que o nome dele seja glorificado e exaltado sobre todas as coisas e o maior número de pessoas possam olhar, provar e ver o quanto o Senhor é bom, e você possa, através daquilo tudo que o Senhor confia em você, falar do amor de Deus e das profundezas do mundo espiritual, para que o nome dele seja engrandecido e mais pessoas possam se render, e nós todos, no breve momento oportuno, estaremos todos na nossa morada celestial. Não esqueça, viu?
É maravilhoso aquilo que Deus tem preparado e confiado sobre a sua vida. Mas faça bom proveito dos seus dons e talentos. Entenda que não é sobre você, mas é sobre quem te deu. E manifeste sempre, sempre, sempre o nome do Senhor, dando glórias, dando graças por aquilo que Ele fez e permitiu você ser participante aqui nessa terra. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer. Muito obrigado por esta manhã, Pai. Hoje falamos sobre dons e habilidades que o Senhor nos dá para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Nós entendemos, Pai, que existe um confiar do Senhor para com as nossas vidas, para que nós recebamos aquilo que o Senhor tem marcado como habilidade, dom, talento nas nossas vidas, e como isso aponta o destino, o caminho que o Senhor deseja que nós trilhemos aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga a nossa consciência, Pai, que não traga nenhum tipo de louro ou mérito para nós, mas que tudo aquilo que o Senhor entregou, Senhor, sobre as nossas vidas seja motivo de glorificar e exaltar o Senhor, para que mais e mais pessoas possam ver e provar o quanto o Senhor é bom, Pai. Que o dom seja manifesto e o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Faça bom uso, não esqueça, faça bom uso daquilo que o Senhor tem confiado sobre a sua vida. Que você seja um canal aberto de proclamação do reino aonde quer que você esteja. Deus abençoe.